Você já teve dificuldade de montar uma rotina de estudos? Ou decidir quanto tempo se dedicar para cada matéria? Ou um desafio ainda maior, que é conseguir cumprir o seu plano de estudos? Eu sou Felipe Castanheira e estou aqui para apresentar para você uma planilha que vai simplificar sua rotina de estudos. Você pode baixar gratuitamente aqui no link da descrição a planilha do Maior que Zero, que é um preparatório completo para oficial da Marinha. A planilha é gratuita e aí, se você quiser, você pode conhecer o nosso preparatório. Então vamos lá, vou apresentar aqui para você a planilha do Maior que Zero. Primeiro vamos começar aqui, ó. Você pode dividir, nessa planilha você pode dividir o tempo que você vai levar estudando as questões, resolvendo questões, estudando teoria e também revisando o conteúdo. Sempre é bom você revisar um conteúdo que você já estudou anteriormente. E aí nessa planilha aqui, ó, você vai poder colocar de acordo com o seu horário, tá? Então, o horário que você acorda, toma café e aí já começa a estudar. Aqui uma sugestão, né? Você pode começar com uma revisão, depois ir resolvendo algumas questões. Percebe que os blocos são de meia hora, que é o tempo normalmente que a gente consegue manter o nosso foco, né? Então você vai alterando aqui entre questões, teoria e revisão. Você pode alterar isso conforme a sua disponibilidade, tá? Inclusive tem aqui uma observação para você ver, ó. Para eu escrever ali, eu tenho que escrever exatamente assim, questão, teoria, revisão. Vou te mostrar como é que funciona. Imagina que eu quero, em vez de começar com revisão, eu quero começar com teoria. Então eu venho aqui e escrevo, ó, teoria. E aí ele vai ficar marcado e automaticamente vai mostrar aqui quanto tempo na sua semana você está estudando teoria. E assim por diante. Você pode alterar aqui conforme a sua necessidade, conforme o seu horário, ok? Depois aqui você vai vir em ciclo de estudo. Nesse ciclo de estudo, você vai conseguir separar as matérias. Então, por exemplo, vamos supor aqui você está fazendo elétrica, né? Está na primeira fase. Então, na primeira fase eu quero estudar cálculo, dinâmica e álgebra. É um primeiro ciclo, tá? Então, nesse primeiro ciclo eu vou estudar cálculo, dinâmica, álgebra, máquinas elétricas, que já seria uma matéria de específicas. Claro, dependendo da sua engenharia, você vai alterar isso. Redação e também inglês. E aí você vai separar aqui quanto tempo de cada matéria você vai estudar. Ah, professor, mas isso funciona como? São os dias da semana? Não são os dias da semana, tá? Esse ciclo, ele é melhor, não tão relacionado com os dias da semana, porque se você, por exemplo, em um dia tiver um problema médico ou algum imprevisto, não conseguiu estudar cálculo, o que vai acontecer? No dia seguinte, você vai estudar cálculo. Você não vai pular aquela matéria, como é quando normalmente a gente organiza por dia da semana. Se você tem algum problema num dia, você perde aquele dia e isso acaba gerando um acúmulo de matéria. Isso não é bom. Então no ciclo é o seguinte, você não precisa esperar ir para o próximo dia. Você estudou 3 horas e meia de cálculo, agora você vai estudar, por exemplo, 1 hora de questões de dinâmica, então você vai colocar ali a sua hora de dinâmica e assim por diante. Você vai alterando aqui quantas horas você vai fazer em cada uma. Vamos supor que você faça esse ciclo aqui completo em 3 dias. Então, no 4º dia, você volta para a primeira parte do ciclo, que é cálculo, até que você complete todas as questões necessárias. Por exemplo, imagina que você tem aqui, ó, em cálculo, você tem 30 questões. Aqui eu já estou na terceira aba da planilha, que é o número de questões de cada matéria. Você tem 30 questões. Então você sabe que você, por exemplo, você pode dividir em 5 ciclos e em cada ciclo você colocar 6 questões. E aí, de repente, 2 horas, 2 horas, 120 minutos, vai ficar 20 minutos por questão. E aí você consegue organizar isso, ter uma ideia mais ou menos de quanto você leva de tempo em cada questão. Então, vamos voltar um pouco aqui para resumir o que eu falei até agora. Na primeira aba, você vai organizar, dividindo quanto você vai fazer de revisão, quanto você vai fazer de questões e quanto que você vai fazer de teoria. Na segunda aba, você vai organizar por matéria. E aí, quando você acabar essas 6 matérias, por exemplo, você vai para outro ciclo.
Já concluiu o cálculo? Agora eu vou começar um ciclo com séries e sequências, com probabilidade, assim por diante, tá? Então, aqui o ciclo ele varia de acordo com as matérias e aí também você organiza aí com relação às horas. Importante do ciclo também, por exemplo, essa revisão. Essa revisão não seria exatamente de cálculo. Você pode colocar aqui, por exemplo, revisão de inglês, que é a revisão do que você fez por último. Em dinâmica, você faz a revisão de cálculo, tá? Para você poder estar sempre lembrando do conteúdo. Agora, talvez não tenha ficado muito claro com relação às questões. Como é que eu vou estudar questões? Então, vou mostrar para vocês aqui nesse mapa mental, que é o seguinte. Então, modelo de estudos da Marinha. Você vai começar tentando resolver as questões anteriores da Marinha. Tá? Então, você pega ali as questões, começa a resolver, questões anteriores, né? E você vai começar a resolver. Não conseguiu resolver, então tem um problema, mas tem uma solução. Qual é a solução? Você vai assistir a resolução que está no nosso conteúdo do Maior que Zero. Quem ainda não tem acesso, é só você clicar aqui em cima e você vai ter acesso ao preparatório da Marinha. E aí você vai conhecer um pouco mais desse preparatório. E lá tem resoluções de exercícios, tem teoria, tem resumo, tem tudo o que você precisa para você se preparar para essa prova. Tanto a primeira fase quanto a segunda fase, você pode, no nosso site, conhecer um pouco mais do Maior que Zero. Então, você vai assistir a resolução, entender como se faz, estudar a teoria também, e aí você cria um resumo que simplifique a matéria que você aprendeu resolvendo aquela questão. Essa teoria aqui, ela pode ser uma teoria mais rápida, simplesmente a teoria para você poder entender como se resolve aquele exercício. Como se você estivesse fazendo uma prova com consulta. É uma forma de você aprender, e aí você acaba criando um resumo que você vai poder depois usar como uma revisão. Se você conseguiu resolver, sem dificuldade, ou seja, foi fácil, beleza, vai para a próxima questão. Se você resolveu com mais dificuldade, então você classifica ela como difícil e adiciona na revisão para depois você poder voltar a essa matéria. E assim por diante. E aí você segue o estudo, vai para uma outra questão e quando precisar você revisa. Tem algumas orientações importantes aqui para facilitar o seu estudo. E aqui, na última aba, a gente tem a quantidade de questões. Cada um vai organizar conforme a sua matéria. Então, por exemplo, se for civil, você vai ter resistência dos materiais, análise estrutural, geotecnia, e aí a quantidade de questão por matéria. Aqui, em azul, você tem a primeira fase e você vai organizando para você poder marcar também. Olha, eu já fiz 10 questões, dentre essas 10 eu já revisei 5. Para que você tenha um controle de quantas você fez, quantas faltam, e aí você possa organizar o seu tempo. Então é isso, gente. Aqui, lembrando, você pode organizar conforme o seu horário, gerar ciclos de estudos e também resolver questões. Tem dois princípios que são muito fortes aqui, que eles vão te ajudar bastante. Primeiro é você criar uma rotina, criar o hábito de estudar. Mesmo que no começo seja com tempos menores, 1 hora ou meia hora, que você consiga estar focado nesse tempo para você já criar um hábito de estudar. Um segundo princípio muito forte aqui é a emoção. Quando a gente faz através de questões, resolução de questões, a gente aprende muito mais, porque tem uma emoção envolvida aqui. Se você conseguir acertar a questão, você fica feliz, você comemora, caramba, eu consegui fazer, eu estou no caminho certo. Se você não conseguir, vai vir uma frustração, e a frustração ela também é importante, porque você tem a frustração, você estuda a teoria, assiste a resolução, aprende aquele conteúdo e você vence esse desafio da frustração. E quando a gente tem algum aprendizado, alguma memória relacionada com emoção, o nosso cérebro ele grava muito mais e pra gente a memorização ela é muito importante para poder se sair bem na prova. Então é isso, um abraço, até a próxima! Agora eu vou te dar uma sugestão. É muito mais fácil através do preparatório do Maior que Zero, porque lá você tem resolução de questões
teoria, resumo, tudo completo para você poder estudar para esse concurso. O site é o Hotmart, o site que vende esse preparatório, totalmente seguro. Se você não gostar, por qualquer motivo, se você não se adaptar ao curso, você tem 7 dias para pedir seu dinheiro totalmente de volta, tá? Não tem complicação, não tem blá blá blá, você tem o seu dinheiro de volta, ou seja, o risco é zero. Você não vai perder a oportunidade de ter o salário de um oficial da Marinha, né? Então eu te vejo no Maior que Zero. Um abraço!